Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem- sejam bem-vindos à Jornada Episteme, uma aventura ao conhecimento, uma mente maluca de um TDAH. Hoje a gente está aqui com o Lori, a gente vai discutir sobre se o neoliberalismo é ou não um discurso retórico, se é técnico, o que exatamente é retórica. Então, Lori, a primeira pergunta que eu te fazer é: o que exatamente é retórica? Nós podemos dizer que a retórica ela é de origem grega, por ela estar vinculada à gramática grega. Por exemplo, o Flusser, ele fala muito que a geometria euclidiana, ela parece algo irrefutável porque ela está dentro da estrutura gramatical grega. Então, o que Uhum. é exatamente retórica, Lori? Legal. Bom dia, obrigado, Zé, pelo convite. Estou muito feliz de estar inaugurando, né, o projeto, a Jornada Episteme. É, então, as minhas pesquisas de retórica é uma coisa assim, né? É um pouco difícil tentar colocar uma definição muito específica, mas eu acho que a gente pode pensar a retórica como um dos aspectos de qualquer discurso, né? Do mesmo jeito como qualquer discurso tem uma gramática, qualquer discurso tem uma lógica, qualquer discurso tem uma retórica também, né? E nesse sentido não existiria discurso sem retórica, né? E bem, aí o que que seria a retórica dentro dessa, né? Porque a gramática ela dá uma regra mínima de sentido, né? De como o sentido, né, funciona, na ordem das palavras, na organização do discurso. E a lógica dá um pouco da coerência, né? Da coerência argumentativa ou da coisa fazer sentido ou não. Eu acho que a retórica ela pega mais um pouco pelo lado do como, né? Como a gente fala. Sempre que você fala alguma coisa, você fala de algum jeito, né? Não tem como falar sem falar de algum jeito, né? Então, a mesma coisa pode ser dita de vários jeitos, né? E esses jeitos são os aspectos retóricos né? Ela se aproxima muito de uma categoria que é mais recente, né? Que é o estilo, né? Na verdade, não tão recente, mas hoje em dia ela é parte da estética. A retórica ela se disseminou aí, né? Se dividiu entre um monte de coisa, ela não, como que não existe mais como disciplina propriamente. Mas esse aspecto do como, né? Do como é que se faz, como é que se fala, como é que se usa a linguagem, o corpo e qualquer coisa que você possa usar para tentar convencer as pessoas no discurso, né? A retórica. Nesse sentido, ela está sempre ligada ao objetivo do discurso, né? Não existe retórica mecânica, no sentido de uma retórica sem teleologia, uma retórica sem fim, né? A retórica, ela sempre está moldada para atingir um certo objetivo, para convencer alguém de alguma coisa, né? E aí tudo, você poderia pensar, então, que tudo que qualquer pessoa fala, qualquer motivo, né? Sempre tem um motivo pensar as falas das pessoas pelas motivações que elas têm, né? E Cara, se for assim, a retórica não é grega, a retórica é universal, né? Mas eu acho que faz sentido dizer também que em outro sentido a retórica é grega porque ela é teorizada pelos gregos, né? E quando a gente fala em retórica hoje em dia, você tem uma linhagem de textos aí que são derivações, de derivações, de derivações de textos que remetem, em última instância, a um esforço que começa no Aristóteles, no contexto grego da Grécia, de Atenas, de sistematizar o poder da palavra de um jeito mais neutro, né? Tentar explicar como é que as pessoas se convencem umas às outras e quais são os recursos possíveis de convencimento. Então, não é tanto fazer a palavra ter um sentido, a palavra sempre tem um sentido, em qualquer lugar que você for, em qualquer época, em qualquer povo, né? Sempre as pessoas falaram sempre com objetivos de convencer os outros, de organizar a sua vida, de pensar planos futuros ou de lidar com dificuldades da vida, funerais, aniversários, festas, né, ritos de passagem. Mas uma teoria sobre o que é que a linguagem está fazendo e quais são os recursos possíveis, né? Como que uma meta-teoria de como isso funciona, a gente filologicamente busca isso nos gregos, né? Sem dúvida há outros discursos relativos a isso, mas na medida em que a maior parte da nossa tradição e de tudo que a gente imagina a respeito disso remete aos gregos, dá para dizer, mais ou menos, que a retórica poderia ser grega, né?
Sem querer dizer com isso, é claro que os gregos sejam superiores, ou que eles precisem ser os únicos a serem estudados, né? Como às vezes as pessoas tentam fazer, não é muito por aí. É mais no sentido de origem do texto mesmo, né? Mais concreto. E o que é, e quais são os aspectos assim da retórica clássica, assim, realmente, o livro da retórica do Aristóteles é possivelmente um dos primeiros manuais, né, que tem existência assim Muito de retórica. provavelmente, sim. Uhum. Você tem uns manuais de retórica dos sofistas, né, que são anteriores ao Aristóteles. Mas o Aristóteles ele tenta transformar ela numa disciplina neutra, né, justamente numa teoria e menos numa prática. Quer dizer, é uma teoria sobre a prática, claro, né? Mas é uma teoria mais ou menos neutra, né? Não muito como você deve fazer, mas quais são os jeitos possíveis de fazer, né? Uma outra pegada, né? Isso também pode ser uma divisão um pouco artificial, mas de toda forma, a retórica do Aristóteles é normalmente considerado o primeiro tratado de retórica, sim, da história, né? Como é que é a retórica clássica? Qual que é a diferença entre ela e a contemporânea? Quais são, Ah, quais são... uhum. Isso é complicado também de sistematizar assim, né? Principalmente porque hoje em dia não tem mais retórica, né? O que a retórica fez Não, foi explodir, né? E as categorias que eram da retórica hoje em dia funcionam em muitos lugares diferentes. Muito da retórica foi parar numa estética, né? Muito da retórica foi parar nas ciências humanas, porque justamente as ciências humanas também lidam as motivações das pessoas, né? Esse é um aspecto que não é possível abstrair, por exemplo, em sociologia, por exemplo, em antropologia, em psicologia. E as pessoas fazem o que elas fazem e vivem como elas vivem por motivos que também têm a ver com os interesses delas, né? Você não pode fingir que não existe interesse e tentar explicar. Quer dizer, tem gente que já tentou, mas justamente isso é um pouco furado, né? E aí as categorias que remetem a esse tipo de intenção e tal são oriundas da retórica, né? Historicamente, filologicamente. Então, motivação, desejo, né, interesse, isso vai parar na psicologia, na antropologia, na psicanálise, no marketing até, né, publicidade. Hoje em dia, eu acho que muito da retórica também está na semiótica, né, numa teoria dos signos. A teoria dos signos como aquilo que organiza muito do que estava na retórica. E antigamente, na retórica clássica, você estava mais numa teoria estritamente do discurso, né, do discurso para ser feito em público. Então, não tinha uma teoria das artes, né, que depois foi derivada disso, as artes em geral, uma teoria da pintura, uma teoria da música, uma teoria da escultura, que são também, historicamente, as categorias dessas teorias são em grande medida derivadas das categorias do convencimento retórico, né? Então, a arte do discurso também se mistura com a poética, claro, como paradigma ou pelo menos a fonte de uma série de categorias para analisar a arte ou para sistematizar as artes, né, vem da retórica clássica. Só que lá ela era muito especificamente o discurso falado em público, né? E hoje em dia ela explodiu essa noção de que o mundo é um texto, né? O mundo é um livro, de que tudo, em alguma medida, você lê as coisas, né? O povo fala, né? Ler o cômodo, né? Read the room. Até quando você está numa situação social, quase é a leitura que parece ser o paradigma geral, mas a leitura como essa coisa expandida, né? Metaforicamente expandida, que tudo que você vive, tudo que você faz pode ser entendido como, de alguma forma, uma leitura, né? Isso é coisa moderna, né? A leitura na retórica clássica, eu acho que é uma leitura mais sentido estrito, né? De fato, o texto escrito, né? De fato, o discurso falado com objetivo. Os gestos, as pinturas, as esculturas, elas têm significados, mas eles não estão compreendidos, né, na retórica. E aí, ao mesmo tempo que você expande isso para tudo, a retórica deixa de ser retórica, né? Ela vira uma semiótica, ela vira uma teoria das ciências humanas, algo diferente aí. e olha, explica para nós como é que é a visão do Quintiliano da retórica, como é que o Quintiliano, como é que ele categoriza, quais as divisões que ele faz. Uhum, Se uhum. não me engano, o Quintiliano ele foi redescoberto no Renascimento, né? Sim, sim. Eu estava descobrindo recentemente que esse é um monastério na Suíça, né, San Gallen, que em algum momento ele ficou guardando um monte de textos, muito, né, e ninguém parece que visitava ele muito.
em algum momento redescobriram esse monastério e ele tinha muitos textos que se acreditavam perdidos, né? Entre eles a instituição oratória do Quintiliano completa. E isso é ano 1415, 1416. E aí redescobriram o Quintiliano e ele fez o que fez aí para o Renascimento e tudo, né? Eu gosto de considerar ele um dos os autores mais principais porque ele tem uma das melhores sistematizações, né? O Aristóteles é o primeiro, então ele é obviamente fundamental. Mas quem é o primeiro a fazer alguma coisa também normalmente não faz tão bem quanto é possível ser feito, né? Isso acho que isso vale como uma regra geral. E então, as teorias retóricas vão sendo trabalhadas ao longo de séculos, né? O Quintiliano vem aí uns 500 anos, 400 anos depois do Aristóteles, e aí já no final do século I, né? Ali, a instituição oratória, se não me engano, termina-se de escrever ela em 90, ano 90 da nossa era. E aí é uma das sistematizações mais completas, né? O Cícero também é fundamental, né? Você não pode pensar isso sem a linhagem, mas talvez o que o Quintiliano tem de mais interessante é a vincular muito essencialmente, né, a retórica à verdade, na medida em que ela passa a concorrer, de certa forma, à própria filosofia, né? Ou a filosofia seria uma retórica. E nesse sentido eu acho muito potente, muito inspirador ainda, né? Que algumas coisas que soam, provavelmente já soavam na época, ainda soam um pouco idealistas, né? Idealista talvez não seja a melhor palavra, mas é que se compreende mais rapidamente. Coisas do tipo, o discurso verdadeiro, ele sempre vence o discurso mal, né? O discurso falso. Ou melhor, o discurso verdadeiro bem feito, com as técnicas retóricas, sempre vence um discurso falso com as regras retóricas, né? Justamente o discurso, por ser falso, já trai muitas das regras retóricas, porque a busca pela verdade ela é muito difícil e você não pode dividir os seus esforços, né, em criar mentiras se você quiser atingir a verdade. Então, né, você tem um ideal muito forte do que seria o orador perfeito, inclusive um orador perfeito que jamais teria existido, né? Mesmo os grandes, normalmente se pensa em Demóstenes para os gregos, né? Ou Cícero para os latinos. Mesmo eles, diz o Quintiliano, teriam escorregado, dão umas cochiladas em certos momentos, né? No sentido de que nem todo mundo fala perfeitamente o tempo todo a respeito de tudo, né? Como se isso fosse um ideal impossível, mas esse orador ideal que o Quintiliano pensa, e ele pensa justamente pela formação da vida inteira de uma pessoa, né? Que nasce para isso, estuda para isso a vida inteira, tem a, a fibra moral de seguir esse percurso o tempo todo diligentemente para adquirir as habilidades perfeitas de retórica, né? Isso soa muito estranho, né? Mas, ao mesmo tempo, ele apresenta um ideal moral que, que foge a certas coisas deontológicas, né? Que é onde estamos hoje em dia, né? Quando a gente pensa em lei moral, em consciência moral, até em legislação, se pensa muito numa deontologia da regra absoluta, né? E a retórica ela não lida com regras absolutas como se fosse uma lógica, né? A retórica ela lida com as coisas proporcionais às circunstâncias. Então, mesmo esse homem perfeito, diz o Quintiliano, seria capaz de mentir se fosse necessário, seria capaz de inventar, de por outros artifícios induzir a uma ação que fosse a necessária, que fosse a verdadeira, né? A verdadeiramente necessária, né? Mas isso tudo, como é proporcional à prática, você não pode contar com regras absolutas que funcionem o tempo todo. Então, por isso também é uma moral mais fluida, né? Menos rigorosa. Na verdade, é tão rigorosa quanto, mas esse rigor ele não se dá no apoio aos termos, né? Como se os termos fossem absolutos, uma confiança muito grande nas palavras e nas fórmulas ditas, né? Ao contrário, uma capacidade de modificar essas fórmulas, né? E fazer as coisas correrem como for necessário. E quais são os três gêneros retóricos? Ah, isso é legal, né? Isso é uma das colunas vertebral, né? Da doutrina retórica. O gênero retórico, originalmente.
naquele modelo do Aristóteles, essa divisão é do Aristóteles, né? Eles dizem respeito, primeiramente, se você tem que decidir alguma coisa ou não, né? Se você tem que decidir alguma coisa, você pode estar decidindo uma coisa a respeito do futuro ou a respeito do passado. Quer dizer, eu posso estar decidindo como é que a gente vai agir diante de uma guerra, como é que a gente vai reagir diante de uma crise, como é que a gente vai fazer alguma coisa que ainda não está pronta. Então, tem uma coisa de estratégia aí e tem uma coisa da imprevisibilidade do futuro. Esse é o primeiro tipo de discurso, ele é chamado de deliberativo, né? Geralmente é o discurso que se faz para uma assembleia ou para um conselho de sábios, né, para aqueles que comandam a política, né? Se nós vamos ou não à guerra, se nós vamos ou não fazer essa decisão econômica ou não, se nós vamos fazer e sempre pensando no futuro, que é uma coisa que ninguém controla, né? Essa é a primeira coisa. O segundo discurso, ele também tem que decidir alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa, mas agora não mais voltado ao futuro, mas voltado a acertar contas com o passado. Alguma coisa já aconteceu e agora eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Normalmente é o discurso do fórum, né? O discurso do tribunal, é o discurso judiciário. Fulano matou Cicrano. E aí você vai ter que fazer todo o inquérito para descobrir o que é que aconteceu. E uma vez descoberto o que realmente aconteceu, dar ou não uma pena ao acusado, né? Então, nesse sentido, acertar contas com algo que já aconteceu. E todo o discurso ele diz respeito a coisas que já foram, né? Então, é uma reconstituição, inclusive, do passado. Isso tem muito a ver com semiótica, né? Porque a semiótica você vai usar as evidências, né? A faca tá suja de sangue. Ah, mas ele estava ou não estava na mesma cidade naquele dia, né? Coisas do álibi, todo esse tipo de coisa, que são recursos semióticos, né? Recursos de signos, recursos de reconstrução, que vão decidir ou não o destino, ou o que é que se vai fazer com o acusado, com o acusador, etc. Então, o deliberativo para o futuro, o judiciário para o passado. E você tem um discurso mais pensado no presente, que não tem algo para ser dito, não tem algo para ser feito. Para ser dito sempre tem, que é um discurso retórico. Mas não tem nada para ser feito, não há decisão a ser tomada. São discursos, o epidítico, esse tem muitos nomes, né? Epidítico, demonstrativo, encomiástico. São discursos daquele tipo que você faz no seu aniversário, depois do bolo, né? Discurso, discurso. Não tem decisão a ser tomada, né? Não tem nada a ser feito. A pessoa só vai falar: ah, obrigado, que legal que vocês estão aqui e gosto muito de vocês. Ah, pronto, beleza, né? Mas também são discursos de funeral, né? Ou discursos de datas comemorativas, não só de aniversário, mas datas comemorativas da República, né? Ah, hoje, nesse dia 7 de setembro, nos lembramos daqueles que, né? Não tem nada para ser feito. As pessoas só param, escutam e se emocionam ou não a respeito da memória dessa pessoa que partiu, ou da memória da nação que foi, mas esse é um discurso em que não, que ele é mais ornamental, né? Não há nada a ser decidido a respeito dele. Então você tem um discurso que, primeira divisão, você tem ou não que decidir alguma coisa, que tomar uma decisão. Se você não tem que tomar uma decisão, é um discurso encomiástico, ou demonstrativo, ou epidítico. Se você tem que tomar uma decisão, ela é a respeito a algo que já aconteceu, ou a algo que ainda vai acontecer. Se já aconteceu, é o judiciário. Se vai acontecer, é o demonstrativo. E vamos para o grande problema da nossa entrevista. Por que que o neoliberalismo ele é um discurso retórico e não técnico, né? É um certo charme. Tipo, pensar que as crenças são baseadas em evidência empírica, logo é uma coisa técnica, né? Não ideológica, a ciência é neutra. Total. E por que que, principalmente tu, né, Laura, que tu trabalha com a questão de método, né? Tu tem um podcast sobre isso. E, tipo, Exatamente. poder explicar o que que é o método científico e por que que ele não é neutro, como é muito comum, né? Principalmente o pessoal de ciências da medicina baseada em ciências, físicas, o pessoal aí Total. que diz Isso. não ser positivista, né? Mas tem uma coisa. Então, se usa É, muito esse termo. Mas é verdade, é verdade. Esse é um dos problemas contemporâneos mais sérios, né? Porque uma vez que a retórica sumiu, a gente tem muito pouca consciência do que é a eficácia retórica, né?
E, bem, é engraçado você dividir entre técnico ou retórico, né? Porque esse é, sem dúvida, os termos em que o debate acontece hoje em dia, né? Mas é legal lembrar que a retórica é uma arte, e arte em grego se diz tékne, né? Então a retórica é uma técnica, no sentido etimológico. Hoje em dia, quando eles falam técnico, eles realmente querem dizer que é uma coisa neutra, uma coisa, né, absoluta, no contato, neutro e desinteressado com a realidade das coisas. Mas tem muito de ideologia econômica nisso, né? Essa busca por uma língua, por uma linguagem, que seria, no caso aqui da economia, a linguagem matemática dos economistas, né? Uma linguagem que tivesse um contato direto com a realidade, sem desvios, sem estilo, né? Eu gosto de dizer que é como se fosse um estilo, um grau zero de estilo. Um discurso cujo estilo não existe, né? Esse é o ideal do discurso científico desde a criação das academias científicas, né? Quando você fala que o estilo que você deve usar para escrever um artigo científico, né? Você não pode usar muitas metáforas, você não pode fazer um discurso poético, você tem que dizer as coisas diretamente, de forma clara, sem nenhum subterfúgio, sem nenhum desvio, né? Como se houvesse um discurso que fosse diretamente às coisas, né? Como se o discurso fosse capaz de ter um contato direto com as coisas, direto com a realidade, direto com o mundo, né? E isso é uma coisa que está aí. O Humberto Eco tem um livro maravilhoso que foi traduzido pela Unesp, eu acho que tem pouco tempo, mais ou menos, uns 10 anos, vai, 2015. A Busca pela Língua Perfeita na Modernidade Europeia. E essa língua perfeita é justamente essa língua sem estilo, ou essa língua cujo estilo é a própria natureza, né? Que ela reflete perfeitamente as condições da natureza. Ela não tem nada do artifício da língua humana, nada dos subterfúgios retóricos, ela é sempre uma coisa que vai direto na coisa, né? E esse é o ideal de língua, né? Desde o método científico, e que ele está sempre muito associado à língua matemática, né? Quando um Galileu fala que o livro do mundo, né, já tem uma coisa assim que o mundo precisa ser lido, né? E o livro do mundo ele está escrito em caracteres matemáticos. Os caracteres matemáticos do Galileu são formas geométricas, né? Eles não são ainda fórmulas algébricas, como são para a gente hoje, né? Como a gente pensa, desde um Newton, né? E você tem todo o desenvolvimento da álgebra e do método algébrico, o desenvolvimento de outras matemáticas que dão cada vez mais a impressão de que você está em contato direto com a realidade das coisas, né? Que é como se a matemática fosse o estilo zero, né? Perdendo de vista que existem diferentes formas de jeitos de formalizar, né? O mesmo teorema tem mais de uma prova possível, que são coisas retóricas, né? Você, por vários caminhos, chega à mesma verdade, né? E a mesma verdade pode ser enunciada de vários jeitos diferentes. Mas aí, quando você transforma isso na língua da. Tem várias passagens aí, né, que o neoliberalismo vai fazer, de que a economia é a natureza, de que a natureza humana tende à criação dos mercados de livre concorrência. Nessa é uma série de teses que são supostas e que são, em grande medida, ideológicas, né, porque o interesse econômico, a maximização do lucro, passa a ser entendido como o único interesse possível. E na retórica, os interesses são múltiplos, né? A mesma pessoa tem vários interesses, inclusive conflitantes dentro de si mesma, né? Eu não sei se eu quero ir para a praia ou para o campo no fim de semana. E cada uma das duas coisas é interessante de modos diferentes. E aí, então a escolha não é uma unidimensionalidade, né? Que ir para a praia tem nota 7 e ir para o campo tem nota 7,8. Então eu vou para o campo porque 7,8 é maior que 7, né? Como se tudo pudesse ser unidimensionalizado, colocado numa régua de número de maximização de lucro, matematizado, algebrizado, né, ou até aritmetizado, e que isso fosse a verdade real dos interesses humanos, como se eles não fossem multidimensionais, né?
E aí você tem todos esses repasses, né, de que então a solução só pode ser uma, e a solução ela é sempre a solução dos técnicos, né? As pessoas que estudaram a economia, que derivaram demonstrativamente, e aí você fez um recurso à matemática que é retórico, porque as fórmulas matemáticas da economia, elas têm uma expressão matemática, mas elas não são matemática pura, elas são matemática aplicada. E se é matemática aplicada, pior, matemática aplicada à natureza humana, aos interesses humanos, então ela é outra coisa. Você está fazendo, você está como que forçando, né, a, a confiabilidade da matemática, né, a persuasividade da matemática, da precisão matemática, como se isso fosse um argumento de autoridade para você fazer decisões que são políticas, que são deliberativas, né, que dizem respeito ao discurso deliberativo. Então, são muitas passagens ideológicas, né? Dizer que a economia é como se fosse uma matemática pura, ela não é. Dizer que a fórmula matemática é o único estilo de grau zero, né? O estilo perfeito, desinteressado, que também não é necessariamente, sobretudo quando se trata de matemática aplicada. Você dizer que o interesse humano pode ser unidimensionalizado para ser expresso por números, né? Uma coisa de teoria dos jogos, uma coisa de maximização do lucro, como se o interesse humano fosse dinheiro, né? Na verdade, essa a assimilação e a metáfora que está por trás, né? Todo interesse humano, na verdade, é o interesse por dinheiro. E como o dinheiro pode ser quantificado, tudo mais pode ser quantificado. E também não é, nenhuma dessas passagens é verdadeira, né? Então, na verdade, quando você supõe que o discurso econômico ele pode ser técnico, no sentido de absolutamente neutro, de uma verdade absoluta da natureza humana, como se a questão da natureza humana fosse uma questão de cálculo e não uma questão filosófica, né? Não uma questão de discurso múltiplo e que envolve retórica. Enfim, mas é claro que isso interessa muito a quem detém o poder, né? Porque quem detém o poder é justamente quem quer essa maximização do lucro. E quem quer submeter todas as pessoas do mundo a que pensem exatamente desse jeito e que elas acreditem que elas precisam fazer isso, cada um seja a empresa de si mesma, cada uma precisa trabalhar diligentemente o tempo inteiro para maximizar o seu lucro, né? Esses economistas, eles ficam putos, né? Eles ficam bravos com as pessoas quando elas querem ganhar só o suficiente para elas viverem, né? Quando você fala, tinha alguma coisa a respeito das. Tem mais de um relato desse tipo, né? Podem ser os indígenas de não sei onde, podem ser as baianas no século XVII, mas uma coisa assim, a pessoa trabalha até onde ela precisa para fechar o dia dela e garantir alguma coisa para o futuro. E aí ela para. E aí ela passa 8 horas desfrutando do dia. E aí vem um colonizador, um economista, dizer para ela que isso não é racional, né? Como se ela tivesse, como se o economista tivesse posse do que é a racionalidade em si mesma. E aí justamente eles se transvestem, né, de lógicos, de matemáticos, de um discurso absoluto de grau zero. E a retórica ela seria capaz justamente de solapar esses pressupostos, né, e mostrar, olha, isso é um estilo entre outros. Você tem milhões de pressupostos e milhões de interesses em dizer que o seu discurso é técnico neutro, né? E se o seu discurso tem interesse, é engraçado porque eles mesmos admitem que há interesses nos seres humanos. Só que eles querem que o interesse seja um interesse que eles consideram legítimo, né? E não o interesse que as pessoas têm, né? Talvez eu não queira ter o carro do ano todo ano. Talvez eu não esteja interessado em ter uma mansão. Talvez eu prefira morar numa casa menor, mas numa cidade um pouco melhor, né? Talvez eu prefira não estar morando numa mansão se isso significa que não tenha ninguém morando na rua, na esquina da minha casa. E para eles isso é impossível, né? Porque tudo é sempre o auto-interesse e a coisa pensada individualmente, todos os pressupostos metodológicos deles ali, como se fossem absolutos, e não são, simplesmente não são, né? Então, vai por aí um pouco a estratégia ideológica do neoliberalismo. Tem o livro do Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, né? Um trabalho conjunto, vários artigos diferentes, do Safatli, do Dunker, do Nelson da Silva Júnior, e entre outros autores que explicitam um pouco dessas coisas, né?
Mas a própria manobra de matematizar, ela, descubro através desse livro que eu acabei de mencionar, ela é bem mais recente. Ela é coisa do final do 19, né? 1870, 1880. É por aí que os caras começam a achar que dá para fazer isso, né? Enfim. Ou fingir que dá. Então, Mari, muito obrigado. Eu adorei tua fala. É, é um discurso muito sedutor, não dá para negar. Um discurso neoliberal, ele acaba sendo sedutor porque parece que tu vai conseguir uma égide de uma neutralidade, uma coisa que realmente seja irrefutável. Uhum. E, enfim, essa fala eu já caí muito nesse discurso, assim, eu me sinto muito como quando o Kant fala que o Hegel tirou ele do sombra do dogmático. Eu sinto que, desde que eu tô começando a estudar filosofia, eu comecei a sair desse sombra dogmático, assim, porque, Aham. tipo, É do engraçado Arcego. porque o fato de que você e tantas outras pessoas têm que sair desse discurso, né? Eu também tive em algum momento que perceber que algumas dessas coisas eram falsas, né? Talvez eu nunca tenha comprado o pacote completo, mas várias das teses a gente aceita, né? E isso demonstra, né, na prática, na nossa vida, o quanto que esse discurso ele é hegemônico, né? E como ele é imposto o tempo todo. Toda coluna de economia e tal. E será que esses caras estão dizendo o que é melhor para mim? Ou será que eles estão dizendo o que é melhor para eles, para o chefe deles, para as pessoas que financiam, né? O que quer que seja ali. É, o Leibniz tem uma expressão muito legal a respeito da matemática demonstrativa, né? Quando ele fala que o conhecimento, ele está falando de que o conhecimento ele vai ser bom para a sociedade se todo mundo puder acessá-lo, né? E que fazer com que esse conhecimento seja acessível exige uma certa retórica, porque nem todo mundo compra o discurso matemático, né? O método do discurso matemático demonstrativo, o Leibniz chama de uma forma de extorquir. E, Lore, caiu. O assentimento. Você obriga a pessoa a concordar com essa neutralidade, essa coisa inimputável, ela ela é justamente esse extorquir o assentimento. Ah, você não está entendendo o que eu estou te falando? É porque você é uma criança, é porque você não entendeu a verdade da economia, né? Então é totalmente essa égide de neutralidade, esse discurso técnico como inimputável, são, na verdade, estratégias antidemocráticas, né, que fecham o discurso. O discurso ou é verdadeiro ou é bobagem, né? Se você tem outro interesse, você está falando bobagem. Você é apenas uma criança, você não entendeu. Então, é uma estratégia muito baixa, né, na verdade, também, de desprezar todas as outras opiniões a respeito da forma de gerir econômica e politicamente o mundo, na verdade, porque hoje em dia a economia é global, né? Então, acho que era isso, pessoal. Obrigado, Lore. Foi incrível falar contigo. Obrigado demais, Sempre, pelo convite, fico muito feliz de e poder obrigado por falar você dessas sempre ser coisas. gentil. Você é muito gentil, você é muito gentil. Muito, sério. Muito obrigado, Lore. Obrigado, pessoal. Desculpa o Valeu, nervosismo, alguns problemas técnicos que ocorreu, mas tudo obrigado, certo. pessoal, e até a próxima. Estamos aí. Na descrição vem outras coisas nossas, né? Os livros que eu É, mencionei, não é? eu vou indicar também um livro do Hilton Japirasu, não sei como é que se fala o sobrenome dele, que é muito bom, que é sobre o mito da neutralidade científica. Ah, perfeito. Esse é bom mesmo. Legal. Junta tudo e depois na descrição vai aparece. É isso, né? É isso. Valeu, Obrigado, Zé. pessoal. Valeu, Lore.